Fala, investidores! Rafael aqui novamente. E hoje nós vamos estar aqui analisando os resultados da Engie, que reportou lucro aqui de 85% a mais no segundo trimestre, quando comparado ao segundo trimestre do ano passado. E anunciou também dividendos de 767 milhões. Mas antes de estar começando o vídeo, peço para vocês estarem deixando o like, que ajuda muito o nosso canal, se inscrevendo nele também. Vamos estar começando aqui para estar colocando todo mundo na mesma página. A gente vai estar fazendo uma visão geral aqui para todo mundo saber do que se trata a empresa Engie. A Engie Brasil Energia é uma plataforma de investimentos em infraestrutura e energia, atuante nas atividades de geração, comercialização, trading e transmissão, além de transporte de gás natural por meio da Transportadora Associada de Gás SA, a TAG, em conjunto com outros sócios. A gente vê que a companhia ela é bem diversificada, o seu valor de mercado aqui gira em torno de 37 bilhões e ela é composta por 76 usinas. A gente vai ver que a composição acionária dela é algo muito importante para a gente estar prestando atenção, que é o seguinte: a Engie Brasil Energia ela é controlada pelo grupo franco-belga Engie, líder global na produção independente de energia, com atividade em aproximadamente 70 países. Ou seja, isso aqui é uma informação muito importante, porque ela é controlada de uma holding, ou seja, quando a gente sabe que a empresa ela é controlada, como que a sua holding ela tem lucro com essa empresa que está em outro país? Ela tem lucro através dos dividendos. Então essa empresa que é franco-belga, ela tem os seus lucros através da Engie Brasil, quando a Engie ela paga ali dividendos. E como ela tem uma participação muito expressiva de 68,7%, ou seja, 68% dos dividendos que a Engie paga vai para a sua holding, né, que é esta empresa. Então é muito importante que a gente entenda isso aqui, empresas que têm uma holding em outros países e que têm que mandar lucro. Porque quando nós nos posicionamos nesse determinado tipo de empresa, nós também iremos faturar, né, ganhar os proventos quando essa empresa vir a distribuir os seus dividendos, né, para estar alimentando ali a sua holding. A gente vê que ela tem uma política de dividendo aqui mínimo estatutário de 30% do lucro líquido ajustado e o compromisso da administração, né, de ter um payout mínimo de 55% do lucro líquido ajustado. E ela paga aqui ao menos 2 proventos por ano, mas a gente vai ver que ela paga mais do que isso um pouquinho na frente. Aqui em relação aqui aos seus dividendos, eu vou estar trazendo aqui que fica um pouquinho mais claro. A gente percebe que nessa parte aqui um pouquinho mais escura está aqui o seu dividendo por ação. A gente percebe que ele foi crescente até 2018 e logo depois ele teve uma queda em 2019 e que voltou a crescer novamente. Agora em 2023, ela só apresentou ainda no primeiro semestre de 2023. A gente sabe que ainda não foi apresentado o resultado, né, do segundo semestre, que vai ser apresentado apenas no ano que vem, mas a gente vê que ela tem uma política de payout muito boa. A gente percebe que ela tem um costume de pagar aqui 100%, né, do payout. Apenas em 2014 e 2015 ela pagou aqui 55%, que é exatamente aqui, né, o compromisso da administração de um payout mínimo de 55%. Logo depois ela voltou aqui em 2016, 17 e 18 a pagar 100% do payout, ou seja, 100% do lucro para os seus acionistas, justamente, né, porque ela tem aquela controladora, ela tem a sua holding internacional. Então, o objetivo da sua holding é que a sua empresa filiada ela distribua o máximo de proventos possível para que ela venha ter o máximo de lucro possível. Então, por isso, ela tem essa característica tão interessante para estarmos nos posicionando. Olhando para o seu dividend yield aqui, a gente percebe que o dividend yield dela é um dividend yield interessante. Por exemplo, no ano passado ela teve um dividend yield de 8%, em 2021 aqui 6,2%, em 2020 e 2019 a empresa ela passou por algumas dificuldades, né? Teve a questão da crise hídrica, em 2020 teve pandemia, então a gente sabe que por essas dificuldades a empresa pagou um pouquinho a menos, mas é uma empresa para estarmos procurando colocar na nossa carteira previdenciária, porque a empresa ela vai o quê? Ganhando
ganhando valor, fazendo investimentos e com isso o nosso yield on cost, ao percorrer do tempo, ele vai ser muito maior. Então, mesmo que lá na frente a empresa chegue em um ano aqui, por exemplo, em dificuldade e pagar 3,5%, se a gente se posicionou na empresa lá atrás, muito provavelmente o nosso yield on cost ele seria muito maior do que estes proventos aqui de 3,5%. Então, a gente tem que estar entendendo a empresa, entendendo como a empresa funciona, como a empresa investe, como a empresa distribui seus proventos para estarmos nos posicionando quando a empresa estiver em um preço acessível, porque a gente tem que lembrar que preço importa. Continuando aqui, a gente vai ver que a empresa ela aprovou, né, dividendos no valor de 767 milhões e teve aqui um valor de 94 centavos por ação, representando um payout de 55% do lucro líquido, ou seja, o mínimo ela já está pagando, mas a gente sabe que esse aqui é um resultado apenas do primeiro semestre e durante o segundo semestre provavelmente ela pode estar até aumentando aqui este payout, caso ela anuncie neste ano mais algum provento. A gente vai estar dando uma olhadinha aqui no dividendo pago por valor e a gente percebe exatamente isso. Ela veio aqui com os dividendos crescentes e logo depois, em 2019, a gente percebe que teve essa queda e ela veio aumentando aqui gradualmente, pouquinho a pouquinho, e 2022 aqui ela voltou a aumentar. E aqui no site do Investidor 10 ainda não está levando em consideração o pagamento de 2023. A gente percebendo aqui que ela paga ao menos 2 proventos por ano, mas normalmente ela anuncia mais. Isso aqui é o mínimo, tá, galera? A gente vê aqui, por exemplo, de 2021 para cá, o dividendo que ela anunciou com a Datacom para o dia 7/8, ou seja, em agosto de 2020, ela pagou aqui em janeiro de 2021, ela anunciou aqui também no mês 12 de 2020 e pagou aqui em abril de 2021. Então isso aqui é uma coisa ruim na empresa, ao meu ver, porque ela anuncia uma data e ela paga muitos meses depois. A gente percebe aqui que ela pagou 4 meses depois. Nesse aqui ela pagou 3 meses depois. Então é algo ruim na empresa, né? Mas a gente percebe que ela paga com a constância muito melhor do que o mínimo, né, de 2 proventos por ano, a qual ela diz aqui no site de relacionamento com investidores. Então a gente percebe que olhando só apenas para a data de pagamento, ela pagou em 2021 no mês 1, no mês 4, no mês 7 e no mês 11, ou seja, 4 pagamentos apenas em 2021. Quando olhamos para 2022, pagou no mês 3, pagou dividendos e JCP, pagou no mês 7 e no mês 12. Aqui no mês 12 ela pagou 2 vezes dividendos, né, com a diferença de apenas 4 dias, que teve a Datacom lá no mês 8 de 2022 e também no mês 11. A gente vê aqui uma diferença de 3 meses de Datacom, mas o pagamento teve uma diferença de apenas 4 dias. E ela anunciou lá no ano passado, ó, galera, em dezembro de 2022, ela anunciou um JCP e pagou apenas em julho, ou seja, 7 meses para pagar esse JCP de 24 centavos. E agora neste ano, apesar de ser o segundo pagamento, mas é apenas o primeiro anúncio, de estar pagando aqui 94 centavos por ação. A gente percebe aqui no resumo dos indicadores que a receita líquida operacional da empresa, né, ela teve uma queda aqui de 12%, quase 13%, quando comparado ao segundo trimestre do ano passado. A gente vê aqui que ela veio bem abaixo, 2,6 bilhões contra 2,9 bilhões no segundo trimestre do ano passado. Quando a gente olha aqui para o lucro líquido, teve esse aumento aqui de 85%, saindo de 395 milhões, indo para 736 milhões. E olhando aqui para EBITDA ajustado por efeitos de transmissão, a gente também teve um salto de quase 11%, saindo aqui de 1,7 bi para 1,9 bi. Então, a gente percebe que são números razoavelmente bons para a empresa. Algo que nos chamou a atenção foi o lucro líquido ajustado, né, de 806 milhões, que teve aqui uma valorização de 56%. Foi realmente uma valorização muito boa. A gente percebe que a receita operacional líquida da companhia atingiu ali 2,6 bilhões. E duas coisas que eu vou frisar para vocês, galera. Ela teve um preço médio dos contratos de venda de energia aqui
1,5% superior. Ele foi aqui de R$ 219,80 por megawatt-hora. E a quantidade de energia vendida no segundo trimestre, ela teve um volume aqui 4,1% inferior, ou seja, ela vendeu menos energia, né, 4,1% menos, mas o valor da energia ele foi 1,5% mais caro. A gente olhando aqui o preço médio líquido de venda, a gente percebe exatamente isso. No segundo trimestre deste ano, teve aqui um valor médio 1,5% mais caro quando comparado ao segundo trimestre do ano passado. E olhando aqui os 6 meses de 2023 contra os 6 meses do ano passado, a gente percebe também que houve a elevação do valor em 2,1%. E quando a gente olha para o volume de vendas, houve exatamente aqui esse declínio, né, de 4,1%, olhando aqui o segundo trimestre deste ano quando comparado ao ano passado, e também olhando 6 meses deste ano contra os 6 meses do ano passado. Um declínio aqui um pouco menor de apenas 1,3%, mas que foi compensado, né, pelo aumento do valor da venda da energia. A gente vai dar uma olhadinha agora no balanço de energia da empresa. O que a gente vai estar olhando aqui, por exemplo? A energia disponível que a empresa tem para estar comercializando, ou seja, tudo aquilo que ela está comercializando neste ano de 2023 já está vendido. No ano de 2024, tem apenas disponível aqui 3%, que é essa parte aqui em cima. No ano de 2025, o que ela tem disponível é 9%, 2026, 15%, ou seja, apenas de 2027 para frente que ela vai estar aqui procurando, né, compradores, que tem aqui 30%, é realmente uma quantidade razoável, né, para estar vendendo, mas ela tem bastante tempo aqui, então ela já tem ali como vendida, né, já tem compradores para a energia que ela está gerando nestes anos. Isso é muito relevante, que traz ali um bom equilíbrio e uma boa previsibilidade para a empresa. A gente vai estar olhando aqui o endividamento da empresa, né? A gente percebe que ela foi ali de 2020 a 2020 aumentando ali o seu endividamento, mas a gente observa que no ano de 2023 ela está conseguindo abaixar, diminuir aqui a sua dívida. A gente percebe ali a sua dívida com EBITDA ajustado de 2 vezes, então é um endividamento muito controlado e muito saudável da companhia. A gente olhando aqui os seus investimentos somaram de 2016 a 2022 um total de 25 bilhões, ou seja, com alavancagem de 75%. A gente vê, por exemplo, a capacidade instalada própria aumentando em 21% e renovável aumentando em 36%. Nesse período também ela teve um EBITDA ajustado aqui de mais de 108%, um lucro líquido mais de 65%, e que ela pagou em dividendos de JCP aqui 13,8 bilhões de reais. A gente já vê que os planos de investimento da companhia, ele veio diminuindo nos últimos anos, né? Mas que vai estar voltando a aquecer aqui em 2024. Então é muito provável que ela vai continuar pagando em 2024, né, aquele mínimo de 55% do payout obrigatório, justamente porque ela tem um plano de investimento aqui no ano de 2024 muito relevante quando comparado aqui aos outros anos. Mas a gente sabe que quando a empresa investe mais, lá na frente ela vai ter maiores lucros, o que vai representar maiores dividendos. Então, em momentos em que a empresa está fazendo investimentos que não está dando tantos lucros como esperado, mas a gente sabe que é uma boa empresa, uma empresa que paga bons proventos e que vem crescendo. Então é em momentos como esse que a gente investe e se posiciona para lá na frente a gente ter ali um yield on cost muito mais elevado, porque é o yield on cost que faz que a gente venha alcançar a nossa liberdade financeira. A gente já vê que ela tem uma sólida performance financeira, né? O retorno sobre patrimônio líquido, né? O ROI, a gente percebe aqui um equilíbrio, né? Desde 2020 até o ano 2023, a gente vê um equilíbrio sobre o retorno sobre o patrimônio líquido e o ROIC também, o retorno sobre o capital investido, também muito equilibrado, mostrando que a empresa é sim muito bem administrada. A companhia também neste ano arrematou o lote 5 do leilão, com aproximadamente 1.000 quilômetros de extensão localizado entre os estados de Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo, no leilão de transmissão da ANEEL, e durante o segundo trimestre de 2023 entraram em operação mais de 10 unidades geradoras do conjunto eólico Santo Agostinho, no Rio Grande do Norte. Aqui a gente observa o desempenho
desempenho da ação da empresa comparado aqui contra o Ibovespa e também contra o índice de setor de energia elétrica, a gente vê que ela tem um desempenho superior desde dezembro de 2022 até este momento, mostrando que a empresa vem performando bem na bolsa também. Então a gente termina esse vídeo, né, vendo que a companhia ela tem um portfólio equilibrado de negócio, né, com infraestrutura e energia, e a gente percebe que a cotação atual dela é R$ 43,26, o PL que é de 12, que é muito bem precificado na empresa, porque é realmente uma empresa de excelência, e o meu preço teto nessa ação é R$ 45, ou seja, abaixo de R$ 45 para mim é oportunidade. Ela está com um dividend yield aqui um pouco mais baixo dos últimos 12 meses, muito porque o investidor 10 ainda não está levando em consideração o anúncio que foi feito da companhia desses 94 centavos. Quando ele levar em consideração aqui esse dividend yield, ele vai estar subindo para casa dos 6%, tá, galera? Então, essa é a minha análise da empresa. Se você gostou, deixa um like aí, se inscreva no nosso canal, galera, e até a próxima. Fui!